Imagine a seguinte cena: um homem que aos poucos desvia o dinheiro do futuro da família para construir um ninho de mentiras com outra mulher. Enquanto isso, a esposa, cega pela confiança, só descobre a traição quando a realidade bate a porta literalmente. Mas o que ela viu naquele apartamento recém-decorado foi tão chocante que se gravou em sua memória para sempre. Antes de seguirmos, porém, pense bem: quantas vezes deixamos passar detalhes que poderiam nos salvar de um desastre? Olga tinha uma relação especial com as manhãs. Era nesse silêncio, entre o chiado suave da chaleira e a luz filtrando pelas cortinas, que ela organizava o dia com precisão cirúrgica. 2 xícaras lado a lado, a agenda aberta na página certa, à esquerda, os compromissos profissionais, à direita, as tarefas domésticas, ligar para o cliente, levar o paletó à lavanderia, checar os remédios da mãe. Cada item era um fio que ela tecia para manter o controle, impedindo que a rotina se desfiasse. Contadora por profissão, ela dominava os números como poucos. Para Olga, eles não mentiam, revelavam dívidas, saldos e, acima de tudo, verdades inconvenientes. Seu marido, André, era o oposto. Detestava planilhas, prazos e qualquer coisa que cheirasse a burocracia. Vivia de sonhos grandiosos: este projeto vai decolar, aquele contrato é a virada, mas raríssimas vezes eles saíam do papel. Quando as coisas davam errado, ele se fechava no mutismo, culpava o mundo e se refugiava na cozinha com uma xícara de chá, como se o vapor pudesse dissolver suas frustrações. Casados há 15 anos, eles dividiam um apartamento herdado, modesto mas aconchegante. Olga adorava a ampla janela, que servia de mesa improvisada para seus cálculos. André, a televisão. Economizar para um lar próprio sempre foi um plano mútuo, quase um ritual. Ela guardava cada centavo de seus honorários, sem alarde, enquanto ele, com uma procuração em mãos, tinha acesso ao dinheiro, um acordo que na época parecia apenas prático, até que a primavera trouxe as primeiras rachaduras. André passou a chegar mais tarde, justificando com reuniões. O celular vivia virado para baixo, e seu tom de voz, antes calmo, agora carregava uma tensão estranha, como se cada palavra fosse um fio prestes a arrebentar. Nos fins de semana, sumia por horas, e Olga, criada para engolir perguntas, se limitava a observar. Se você começa a caçar alguém por migalhas de verdade, acaba perdendo tudo, pensava. Melhor esperar pelos fatos. O primeiro deles chegou como um soco no estômago. Uma ligação do banco confirmando uma transferência vultosa para uma designer de interiores. Ao questionar, ouviu a fria confirmação: pagamento por serviços em um apartamento, seguido do endereço de um daqueles prédios novos que eles mesmos haviam admirado em passeios, sonhando em morar ali, com vista para o parque. Olga pediu os comprovantes por escrito. Entre papéis e notas fiscais, a assinatura eletrônica de André saltava aos olhos, amparada pela procuração que ela mesma havia autorizado. Não ligou para ele. Não gritou. Guardou tudo em uma pasta e, com mãos firmes, abriu o notebook. Pelos serviços públicos, solicitou a certidão da matrícula do imóvel. Quem era o dono daquele apartamento? Havia hipotecas? A resposta não demorou. O contrato preliminar de compra e venda estava no nome de André. A propriedade ainda não estava registrada, detalhe crucial. O segundo fato veio quando revisou a movimentação da conta conjunta. Pagamentos em cascata, entrada do imóvel, reforma, móveis planejados, instalação de portas. Cada débito carimbado com a mesma justificativa: execução por procuração. Foi então que Olga sentiu o peso se instalar no peito, não pela perda financeira, mas pela traição silenciosa, pela vida que ele construía às suas costas, sem uma única palavra. Naquela noite, André chegou eufórico, falando de negociações e planos. Ela ouviu em silêncio, assentindo no momento certo. Não era hora para emocionais, essas só queimavam pontes. Precisava de fatos. No dia seguinte foi pessoalmente ao banco. Com voz serena, pediu o cancelamento imediato da procuração e bloqueou saques acima de um limite sem sua presença. A atendente, atenta, perguntou o motivo. Preciso garantir que grandes decisões sejam discutidas antes, respondeu, sem rodeios. Saí de lá com a segurança de que, dali em diante, cada centavo seria controlado. O próximo passo foi o escritório de Anton Pavlovich, um advogado que prezava pela objetividade. Ele ouviu, analisou os documentos e foi direto ao ponto. O imóvel ainda não está registrado em nome dele. Isso é vital. Com a procuração revogada, eles tinham vantagem. Primeiro, comprovariam que os pagamentos saíram da conta dela. Segundo, exigiriam dos envolvidos, construtora e corretora, os comprovantes de todas as transações. Terceiro, notificariam por escrito sobre a revogação da procuração, impedindo novas ações sem sua autorização.
Quarto e mais importante, tentariam transferir o contrato de compra para seu nome, já que era ela quem arcava com as despesas. Se a construtora resistisse, restaria a negociação de uma cessão de direitos, mas isso exigiria a assinatura de André ou provas de que ele agiu sem seu consentimento. Sem escândalos, pediu Olga. Preciso que seja limpo. Anton Pavlovich aprovou com um aceno. Adorava clientes que resolviam tudo no papel sem drama. Nos dias seguintes, a estratégia se desenrolou como um xadrez bem jogado. Cartas formais, protocolos de recebimento, ligações educadas para o departamento de vendas, sempre anotando nomes e datas. Não se preocupe, temos tudo sob controle, diziam. Ela não se preocupava. Registrava a cada passo. Quando chegou a resposta da construtora confirmando que os pagamentos eram dela e que, como parte interessada, tinha direito de figurar no contrato, Olga não perdeu tempo. No mesmo dia, levou a documentação necessária, pagou a taxa de registro com seu próprio cartão e saiu com um recibo que selava seu triunfo silencioso. Uma semana depois, o telefonema da agência: seus documentos estão prontos. Ao segurar o papel timbrado com seu nome como proprietária, não sentiu euforia, mas alívio. Uma gratidão quieta pela justiça dos trâmites, pela força dos registros. Sem alarde, trocou a fechadura daqueles cômodos que, ironicamente, agora eram só seus. Caminhou por eles, observando cada detalhe. As paredes, os móveis, o cheiro de novo. Tudo impecável. Tudo dela. E André? Bem, essa é uma história que ele ainda tentaria explicar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Olga não precisava ouvir. A luz da tarde entrava generosa pelas janelas, iluminando o assoalho de madeira recém-colocado, cada tábua alinhada com a precisão de quem não deixa nada ao acaso. Na cozinha, o fogão novo ainda exalava um cheiro discreto de papelão e plástico, como se recém tivesse saído da caixa. Sobre a bancada, uma pequena embalagem com puxadores para os armários e ao lado, um saquinho com parafusos, detalhes que esperavam apenas o gesto final para transformar um espaço em lar. Olga tirou da bolsa 2 panos de prato, pendurou-os no gancho, e depois acomodou no armário 2 xícaras e 2 pratos. Nada de supérfluo. Nada que não tivesse seu lugar. Em seguida, descou o número da mãe. Mãe, agora temos um lugar onde podemos tomar chá sem pressa. Venha no final de semana, sentaremos juntas. A mãe não se apressou em aceitar, tinha seus horários, a clínica, a farmácia da esquina, a vizinha com a neta recém-nascida. Mas na voz dela havia uma alegria sincera, quase aliviada. Minha filha mais velha, que você tenha paz. Olga desligou o telefone e percorreu a casa mais uma vez, como se memorizando cada canto. Em um dos cômodos, armou uma cama desmontável e uma pequena comoda. Não era uma fuga. Era uma porta dos fundos para os dias em que as palavras se tornassem gritos. Enquanto isso, André agia como um homem cujo plano segue impecável. Chegava em casa com sacolas de lojas de construção, ria ao telefone, prometia a alguém que em breve mostraria o resultado. Olga sabia que mais cedo ou mais tarde, ele traria sua versão da verdade para dentro daquele apartamento e esperaria aplausos. Ela não planejava dar-lhe um espetáculo, planejava recebê-lo. O dia marcado chegou. De manhã, André estava incomumente arrumado. Camisa engomada, colônia que só usava em ocasiões especiais, as chaves girando nervosas entre seus dedos. Deixou um bilhete sem data na mesa: chego tarde, não espere. Olga nem tocou no papel. Há muito não vivia no compasso dos horários alheios. 2 horas antes do anoitecer, ela foi para o novo endereço com uma pasta de documentos. Abriu a porta com sua chave, espalhou os papéis sobre a mesa da cozinha, pôs a chaleira no fogão e serviu biscoitos em um prato. Sentou-se no banco, observando o pátio lá fora, árvores altas, uma caixinha de areia, bancos de madeira onde uma mulher passeava com um cachorro e um homem de boné lia jornal. Um lugar comum, um lugar tranquilo. A maçaneta da porta tremeu. Olga não se levantou de imediato. Esperou, não por drama, mas por estratégia. Só então se aproximou, girou a chave e recuou um passo. Na entrada, 2 pares de olhos a encaravam. André, vermelho de agitação, com um sorriso forçado estampado no rosto. Ao seu lado, uma jovem de vestido branco e saltos finos demais para aquele chão, segurando uma cesta de vime com laço de fita. Olga, disse ele não como cumprimento, mas como quem interroga o destino. Boa noite, respondeu ela, serena. Ah, era esse o nome da moça, lançou um olhar avaliador, primeiro em Olga, depois para o interior do apartamento. Nós viemos ver o André, disse, e na voz havia uma nota possessiva, de quem já se considera dona. Pelo novo lar. Podem entrar. Olga afastou-se. A cozinha ficava à direita. Eles avançaram. André não tirou os sapatos.
Olhava ao redor como se buscasse algo crucial, algo que provasse sua razão de estar ali. A linha, porém, estava no armário. A linha estava nos papéis sobre a mesa. A cesta foi depositada com cuidado, mas os olhos já caíram sobre a pasta aberta. Em letras nítidas no topo, extrato do Registro Único de Imóveis. Abaixo, o nome completo de Olga. Proprietária. André seguiu seu olhar. O sorriso desmoronou. Os lábios afinaram-se, os dedos pesaram como chumbo. O que começou e não terminou. Documentos, disse Olga sem alterar o tom. Retirei no cartório na semana passada. A propriedade está registrada em meu nome. O pagamento saiu da minha conta. A procuração que você usava para assinar em meu lugar, revoguei. Um silêncio. O construtor não fez objeções. Afinal, todos sabiam. Por isso o processo de registro foi encaminhado com meus dados. Você não teve tempo. A linha tremeu. A cesta de apareceu ganhar peso. Ou seja, isto não é a casa dele? Ela murmurou mais para si mesma. Não, confirmou Olga. É minha. Comprada com meu dinheiro. Durante o casamento, qualquer juiz a consideraria bem comum. Mas agora ela fez uma pausa, indicando as fechaduras da chaleira, os papéis, o registro é meu. As chaves também. André golpeou a mesa com as palmas, os dedos brancos de tensão. Olga, nós sonhamos juntos. Eu só queria adiantar as coisas. Adiantar o quê? Ela perguntou, calma. Encher de móveis novos uma vida que não era sua? Me colocar diante de um fato consumado? Me convencer de que eu era ingênua e você esperto? Ele desviou o olhar. A linha ajustou o colar, como se aquele gesto pudesse consertar o que desmoronava. Não vou gritar, disse Olga. Nem farei cena. Não é do meu feitio. Cenas são para quem só tem palavras como escudo. Eu tenho papel timbrado. E soluções simples. Ela não dividiria aquele apartamento com ele à força. Fariam tudo nos trâmites corretos. Se quiser, redigimos um acordo. Não tirarei de você o que nunca foi seu. Levarei apenas o que é meu. O silêncio de André foi um abismo. A cesta de A agora pesava como uma âncora. E isto? Olga deslizou sobre a mesa 2 folhas. Extratos das transferências do nosso conta conjunta no último ano. Todas as parcelas desta casa. Todas as procurações. Com carimbo do banco. A que você usou está cancelada. Ela poderia denunciá-lo por uso indevido. Mas não o faria. Isso foi combinado um dia. Agora não mais. Você não precisa temer a polícia. Só a si mesmo. Você sabia há quanto tempo? Ele perguntou, a voz rouca. O suficiente, respondeu Olga. O suficiente para não estragar minha vida com raiva, nem a sua com consequências tolas. Fiz o que era certo. Agora tenho chaves, uma chaleira e silêncio. Você decide o que fazer com isso. A linha engoliu em seco, varreu o apartamento com um último olhar, desta vez calculista. Ele é seu, disse André seca. Eu vou. Me ligue quando resolverem. Virou-se, os saltos ecoando no corredor. Até logo. Olga assentiu. Até nunca. Quando a porta se fechou, o ar na sala parece ter se expandido. André sentou-se à mesa, os olhos fixos na xícara, nos biscoitos, na janela. Conseguiu os documentos tão rápido, murmurou tentando um sorriso torto. Eu não pensei. Não pensou, completou Olga. Não pensou nos papéis. Não pensou em mim. Pensou que eu era boa demais para desconfiar, ingênua demais para agir. Sou boa. Entendo. E não sou ingênua. Não haveria brigas. Haveria vida. Simplesmente com honestidade. Ele calou-se. Ela serviu-lhe chá. Beba. Depois vamos. As chaves ficariam com ela. Aquele endereço só seria acessível a André quando, e se, ela permitisse. Agora não é hora. O caminho de volta foi mudo. O ar esfriara. No pátio do prédio antigo, vizinhas comentavam o tempo. Dentro da cozinha deles, tudo estava como antes, menos o ar. Limpo, leve, como depois de uma chuva que lava o que não presta. Naquela noite Olga dormiu em paz. André não. Revolveu-se, suspirou, levantou-se para beber água. Pela manhã anunciou que precisava pensar. Pense, ela respondeu. Mas pense sozinho. Não jogo com apostas. 2 dias depois, chegou com um papel, pedido de férias sem remuneração. Depois, trouxe um contrato de trabalho novo, feio, prático, de uma empresa onde se pagava por hora trabalhada. Pediu ajuda para organizar um plano de pagamento das dívidas antigas. Olga sentou-se ao seu lado, traçou linhas em um caderno, escreveu em letras grandes, prazo, valor, comprovação. Ele assinou embaixo. Concordo. E não era para o juiz, não era para provar nada a ninguém. Era para eles. Para que as palavras não flutuassem soltas no ar, mas se transformassem em atos, em linhas traçadas com precisão cirúrgica.
Olga não corria à frente dos fatos, não empurrava o tempo. No caderno de capas duras que agora vivia sobre a mesa da sala, 2 novas páginas surgiram: Coragem e Nova Casa. Na primeira, nomes e números de telefone, contatos de advogados, contadores, um encanador que não sumia depois do serviço feito. Na segunda, uma lista de detalhes que tecem um lar. Cortinas para filtrar a luz da tarde, um varal que não rende, escovas de dentes novas no armário do banheiro, como se marcassem território sem gritar. Ela levou a mãe até o apartamento novo. Serviu chá em xícaras que não tremiam. Observou enquanto os dedos da velha senhora acariciavam a madeira da mesa lisa, sem marcas de facas ou discussões. Está quieto aqui, murmurou a mãe. Sim, respondeu Olga, cortando uma fatia de pão com gesto firme. O silêncio é o que eu sei segurar melhor. Não era uma ameaça, era um fato. Como saber quando a massa do pão está no ponto ou quando um contrato não tem brechas? As semanas passaram e Andrei começou a chegar em casa no horário. Às vezes faltava dinheiro, mas ele engolia o orgulho e assumia plantões extras sem reclamar. Não falava mais no projeto da vida, não aparecia sem avisar na porta do novo endereço. Uma única vez perguntou: posso entrar? Só para sentar um pouco. Ainda não, ela respondeu, sem levantar os olhos do extrato bancário. Quando terminarmos com os papéis. Ele assentiu sem ressentimento, como se finalmente entendesse que algumas portas só se abrem com chaves, e que dessa vez a chave não estava com ele. Foi no fim do verão que foram juntos ao escritório do advogado. Anton Pavlovich ouviu os dois em silêncio, desdobrou pastas sobre a mesa como um cirurgião exibindo instrumentos. Aqui a partilha por via judicial. Ali o acordo extrajudicial. Escolham, guerra ou paz. Olga apontou para o segundo caminho sem hesitar. Andrei assinou abaixo, sem discutir. Não houve vencedores naquela sala, apenas um documento que colocava cada coisa em seu lugar, como pratos depois do jantar. Já em setembro, o telefone tocou quando ela estava na varanda do prédio novo, observando as lojas do bairro se iluminarem no crepúsculo. Era ele. Eu penso muito naquele dia, disse, a voz rouca como se as palavras tivessem sido arrastadas de algum lugar profundo. Quando entrei e vi você com aqueles papéis na mesa. Senti algo se fechar aqui dentro. Uma pausa. Você é mais inteligente do que eu deixava você ser. Isso me envergonha. Olga segurou o fio do telefone entre os dedos, sentindo o peso das maçãs na cesta ao seu lado. 10, 15, uma montanha de frutas que esperavam virar torta. Bom que sinta, respondeu. A vergonha é útil. Ela evita que a gente repita a mesma bobagem. Você vai me perdoar? Perdoar, sim. Esquecer, não. E está certo assim. Porque a memória também é ordem, um arquivo que não se apaga só porque dói. Não fechei a porta para sempre, continuou, enquanto descascava uma maçã em tiras finas precisas. Mas agora ela tem tranca. E a chave está comigo. Do outro lado, um suspiro. Entendido. Ela desligou. Na cozinha a chaleira começava a chiar. As maçãs, alinhadas como soldados sobre a tábua, esperavam pelo açúcar e pela canela. Olga trabalhava sem pressa, como quem sabe que o segredo de um bom bolo e de uma boa vida está nos ingredientes certos, na medida exata, no forno pré-aquecido. Às vezes imaginava como teria sido se tivesse gritado naquele dia, se tivesse jogado pratos contra a parede, se tivesse dado ao mundo o espetáculo esperado. Olha só, a esposa histérica, o marido traído, o final previsível. Teriam sobrado cacos no chão e um silêncio diferente, oco, amargo, cheio de sombras que se arrastam. Mas ela escolhera outro tipo de quietude, a que vem acompanhada de carimbos, assinaturas, datas. Um silêncio que não era ausência, mas estrutura. 1 ano depois, o apartamento já não cheirava a tinta fresca, mas a café recém-coado e páginas de livros deixados abertos sobre a mesa. Foi então que, saindo do prédio com uma sacola de pão, Olga avistou Alina na calçada. A outra mulher caminhava rápido, os lábios apertados, o olhar afiado como uma lâmina. Por um segundo, seus olhos se encontraram. Olga fez um leve aceno, não como ex-amante do mesmo homem, não como inimiga, mas como alguém que em algum momento de turbulência esteve no mesmo barco furado. Alina virou o rosto e apressou o passo. Cada um carrega sua própria história, pensou Olga, ajustando a alça da sacola no ombro. Não guardava ódio, isso seria como regar uma planta que não dava flores. Já bastava o peso das suas próprias escolhas. À noite, enquanto apagava a luz da sala e deixava apenas o abajur da cozinha aceso, ela se lembrou da expressão de Andrei naquela tarde, a porta se abrindo, os papéis sobre a mesa, o espanto genuíno estampado no rosto. As pessoas esquecem as palavras ditas em dias assim, mas nunca esquecem a imagem. O momento em que o chão parece se abrir e revelar algo que sempre esteve ali,
Só não haviam olhado direito. Ele se lembrava não pelo medo da punição, mas porque pela primeira vez viu nela uma firmeza que não precisava de gritos para ser ouvida. Isso, no fim, era o que Olga levava daqueles meses. O respeito não se conquista com volume, mas com clareza. Com filas de números que batem certo, com contratos sem rasuras, com a capacidade de não afundar na lama quando a batalha começa. E, acima de tudo, com a habilidade de colocar trancas onde antes havia portas escancaradas. Ela apagou o abajur. O chá havia esfriado, os pardais há muito haviam se calado. No vidro da janela seu reflexo não sorria com triunfalismo nem com amargura. Era um sorriso simples, de quem ouve no próprio silêncio não um vazio mas uma fortaleza. E que sabe, se a vida tentar novamente sussurrar por trás das costas, terá à mão não apenas a coragem mas as provas, os recibos, as cláusulas bem redigidas, tudo o que é preciso para virá-la de frente e olhá-la nos olhos.